Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 21 de julho. Hoje a igreja celebra São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja. Natural de Brindisi, São Lourenço nasceu em 1559, seu nome de batismo era Júlio César Russo. Ordenado sacerdote em 1582, percorreu grande parte da Europa fazendo pregações. Em 1602, foi eleito superior geral da Congregação dos Franciscanos Capuchinhos. Homem de vastíssima cultura, cumpriu várias missões diplomáticas junto aos reis católicos, visando a defesa da Igreja Católica ameaçada pelas reformas protestantes e pelo poder turco. Faleceu em Lisboa, em Portugal, em 1619. São Lourenço foi declarado doutor da Igreja pelo Papa São João XXIII. E nós vamos prosseguindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, os versículos de 1 a 8. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que Davi, num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele e nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e se tornam culpados? Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Pois bem, irmãos e irmãs, a reação de Jesus diante da acusação que seus discípulos violavam o sábado também nos atinge. É preciso que nos colocamos diante de Deus, diante do Evangelho e da obediência ao Senhor. Jesus defende a vida e não uma lei simplesmente, por ser lei, pois a vida está em primeiro lugar, como nos agora partimos do Evangelho em defesa da vida e da dignidade das pessoas. Jesus afirma: quero a misericórdia e não o sacrifício. Os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de desobedecer ao mandamento do sábado, só porque tinha apanhado algumas espigas de trigo.
Em sua defesa, Jesus usa uma frase profética do profeta Isaías, no capítulo 6. Seu sentido é claro. Para Deus, o amor e a misericórdia são mais importantes do que a obediência mecânica a mandamentos e o cumprimento minucioso de ritos e cerimônias. Vivamos a dinâmica do reino de Deus presente na palavra e não percamos tempo com o que não é essencial. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus discutindo com um grupo de fariseus por causa da legitimidade dos comportamentos e das práticas religiosas. Os fariseus contrapõem o rigorismo da lei e livre obediência dos discípulos de Jesus. A mentalidade religiosa está formada para dirigir o que está permitido do que está proibido. Esta mentalidade conduz ao cumprimento, mas não à adesão. Como parâmetros rigorosos, compromete a própria vida e, a partir desta perspectiva, julga as ações dos demais. Jesus também recorre às Escrituras para legitimar o proceder de seus discípulos. Não lhes interessa tanto chegar a uma conclusão acertada da licitude de seus atos, e sim revelar o rosto de Deus que se manifesta nos dois modos de proceder. Ou seja, um Deus do sacrifício e da observância, ou um Deus de misericórdia, atenta às necessidades das pessoas. Os fariseus têm a aprender também, nós também muito a aprender neste sentido, quando julgamos as práticas dos demais. Portanto, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um trecho do Evangelho que nos chama muita a atenção justamente sobre, muitas vezes, nosso modo de proceder. Muitas vezes, um legalismo desenfreado que nos leva quase sempre a nada, quando realmente Jesus recorda sempre o seu principal mandamento é a vivência do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade. Todas as sextas-feiras, irmãos e irmãs, a Igreja nos propõe vivermos um pouco mais justamente a mortificação, o perdão, a pequenos gestos de sofrimentos aceitados por amor de Deus e por amor aos irmãos e irmãs. E por isso não podemos nos esquecer sempre da caridade que nós fazemos a orar pelos nossos irmãos os enfermos, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem orações, pela paz nas nossas famílias, pelas pessoas que sofrem tantas violências no dia a dia e a paz mundial. Que o Sagrado Coração de Jesus, que todas as sextas-feiras nós devemos lembrar dele, vamos pedir que nos torne pessoas mais amáveis uns com os outros. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.